Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber para uma entrevista o executivo Marcos de Souza Azevedo. O Marcos tem formação superior em Química pela Universidade de Mackenzie. Posteriormente ele fez um MBA em Gestão Empresarial, além de vários cursos de desenvolvimento técnico e também desenvolvimento gerencial. Ele empreendeu uma carreira muito bem sucedida nas seguintes empresas: na BASF, inicialmente, posteriormente na Sherwin-Williams e mais recentemente na Indutil Tintas, uma empresa nacional. Ele ocupou várias posições em nível de diretoria: diretoria de qualidade, diretoria de operações, diretoria de operações na Argentina, diretoria de P&D, enfim, inúmeras posições de destaque nessas grandes organizações. Portanto, é um profissional qualificado e que começou o seu trabalho de transição de carreira há 2 dias aproximadamente. Ele é fluente em inglês, ele é fluente em espanhol e também em português, e teve também a oportunidade de trabalhar e também visitar algumas dessas empresas no exterior. Portanto, mais uma vez, é com grande satisfação que eu recebo você, Marcos, para uma entrevista. Muito bem-vindo ao Clipe do Gutenberg. Muito obrigado, Sr. Gutenberg, pela oportunidade e também por esse post que vai ser colocado aqui, falando um pouquinho da minha trajetória profissional e também das habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. É isso mesmo. Muito bom. Como eu disse, o Marcos está começando agora o seu processo de transição de carreira. E em função até mesmo do mercado, eu estou acelerando o processo dele, porque creio que o mercado de trabalho tem necessidade de profissionais qualificados. E esses profissionais qualificados, eles têm de ser colocados nas vitrines para que as empresas possam contratá-los. Então, a minha primeira pergunta que farei ao Marcos é a seguinte: Marcos, qual é o seu objetivo de carreira depois de empreender uma jornada tão bem sucedida? Bem, a minha trajetória profissional foi baseada em desafios e realizações, e agora o que eu estou buscando é uma oportunidade para justamente mostrar e desenvolver ainda mais essas habilidades. O meu intuito principal é fazer parte de uma equipe vencedora, desenvolver mais as minhas habilidades, desenvolver as habilidades dessa equipe vencedora, trazendo resultados positivos para o negócio, né? Com todas as competências que eu desenvolvi, acumulei nessa minha jornada, também tenho como responsabilidade o autogerenciamento da minha carreira e também o desenvolvimento das habilidades desta equipe, trazendo aí um crescimento para a organização. Então, nesse momento, o que eu busco é mostrar aquilo que eu aprendi, aprender mais com isso, desenvolver pessoas e trazer impactos positivos aos negócios e aos clientes. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma outra pergunta para você, Marcos. Como é que você está se preparando para o futuro que já começou? Você, como executivo, em nível de diretoria, sabe que nós temos passado por grandes transformações nas últimas 3 décadas. E essas mudanças, certamente que elas serão maiores, mais complexas, mais velozes, mais tudo. Como é que você está se preparando? Bem, todo o nosso cenário aí, socioeconômico, político, até mesmo o econômico, né, e também sanitário, após a pandemia, mudou muito a força de trabalho. Então hoje é muito importante saber lidar com esses aspectos, né? Não só da parte de gerenciar as atividades corriqueiras, então delegar tarefas, desenvolver projetos, trabalhar com inovação, mas principalmente fazer com que as equipes se desenvolvam, né? Como o bom exemplo do líder, né, é aquele que leva a sua equipe
a um grau de excelência. E para que esse líder ele consiga chegar a esse nível de excelência, é fundamental o autodesenvolvimento. Então hoje é o chamado lifelong learning, é o aprendizado na vida como um todo. Que quanto mais você se prepara, mais você está aberto e também pode responder de maneira mais efetiva, mais assertiva aos novos desafios, né? Então quanto mais eu estudo, mais eu entendo o que passa nas organizações e na sociedade e mais eu vejo que é necessário se desenvolver ainda mais, buscar mais novos conhecimentos. Então, e hoje é muito importante também, além do autodesenvolvimento, trabalhar nas soft skills, né? Empatia, delegação, cuidar da saúde mental e saúde física própria e dos seus colaboradores. Então, dessa maneira eu venho buscando, com os cursos de especialização, com outros trabalhos, o aprendizado contínuo nas empresas, estar mais preparado para esse futuro que vem. Já começou e de uma maneira muito mais rápida do que passou, como o senhor disse, nas últimas décadas, né? Esse desenvolvimento ele é necessário para agora. É isso mesmo. Ao ouvir o Marcos descrever sobre essas necessidades, eu me lembro que há muito tempo atrás eu li um livro de um grande empresário japonês por nome Konosuke Matsushita. Esse livro tinha como título o seguinte: Nem só de pão vive o homem. E neste livro ele dizia que a sociedade de seus dias ia necessitar de cada grama de inteligência humana. Quando você olha para o Brasil e nós vemos este apagão intelectual, esta anticultura, quando nós vemos toda essa imoralidade política, uma desgraça humana, mais e mais, Marcos, eu me convenço de que nós temos de partir para uma revolução cultural, uma revolução dos livros, da inteligência, ou, preferencialmente, como costumo dizer, da sabedoria, pois, como apregoava o grande intelectual judeu, Salomão, ele dizia que o conhecimento e a sabedoria tinham maior valor do que o ouro, a prata e qualquer outra pedra preciosa. Então, essa sua ponderação é extremamente relevante para os nossos dias. Muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho e vou lhe fazer uma outra pergunta. Quais são as suas competências mais relevantes? Você mencionou algumas delas já, mas eu gostaria que você estressasse com mais força. Por quê? Porque aqueles que estão nos ouvindo, certamente ou um empresário, ou um vice-presidente de RH, um diretor de recursos humanos, ou qualquer outro executivo, possa necessitar de um cara com a sua inteligência. E você, vamos dizer, já está feito, você já está preparado, você está pronto para dar resultados. Bem, das competências e habilidades que eu pude desenvolver na minha trajetória profissional, como a gente diz no popular, né? Você ganha um certo casco, você ganha a maturidade, você ganha habilidade, ganha senioridade com isso. Eu posso destacar a análise e solução de problemas, a parte de solução de conflitos, a parte de empatia, a inteligência e também estabilidade emocionais, a parte de delegação, a parte de motivação, motivar-se e motivar a equipe. E acho que a principal de todas, nesse momento que a gente vive, como o senhor bem descreveu, esse mundo volátil, incerto, ambíguo, é a resiliência, né? É estar preparado para assumir a sua autorresponsabilidade e também fazer com que os meus liderados, as equipes que eu liderei, que venha a liderar, também estejam nesse mesmo patamar. Muito bem. Ô Marcos, você sabe, como diretor, sobre a dificuldade de você encontrar bons profissionais no mercado de trabalho, em qualquer área, em qualquer nível. Eu que trabalho já há 44 anos aproximadamente nesta área de recursos humanos, como consultor de outplacement,
coach executivo, planejamento de aposentadoria, etc, etc, eu reconheço que é uma carência tremenda. E eu vejo muito isso quando eu peço para um profissional em processo de outplacement escrever uma carta, por exemplo, ler um livro. Eu encontro com frequência uma resistência tremenda do executivo ter na sua agenda de trabalho um período só para ele estudar, para ele ler, para ele acompanhar uma palestra numa rede social ou qualquer outra coisa desta natureza. A desculpa é sempre: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu sempre digo, alguns até não gostam, não é que eles não gostem, é porque eles não valorizam a educação, a cultura. Porque, como apregoava Henry Ford no começo do século XX, o executivo tinha de conhecer política, antropologia, geografia, história, literatura. E por último ele dizia administração. Isso é, ele colocava uma série de outros assuntos antes da administração de empresa. E na verdade o que acontece muitas vezes na carreira de um executivo é que ele fica repetindo as mesmas coisas e ele acha que está se desenvolvendo até que ele é surpreendido, não é? E ele se encontra, vamos dizer, fora da realidade. Eu tenho encontrado muita gente que diz: Gutenberg, eu estou verdadeiramente desatualizado. Aí eu pergunto: quanto tempo faz que você não lê um livro? Ele responde: 3 anos, 5 anos. Ora, 5 anos hoje é uma eternidade. Sem dúvida. E você não vai recuperar esse tempo. Então eu pergunto a você, diante dessa carência urbana de desenvolvimento humano, eu pergunto a você, o que você, como diretor, pode fazer ou poderia fazer para talvez atenuar ou, como eu sempre digo, colocar uma gota d'água no oceano? Bem, como o senhor disse, né? Antigamente o gestor ele era uma maquininha de solucionar problemas. Então você buscava resolver os problemas, delegar tarefas, tudo que aparecesse você, desculpa o termo, traçava. Tudo que aparecesse você procurava resolver. Isso nos leva a esse, como o senhor disse, essa falta de tempo. Você entra no turbilhão da rotina e você acaba não saindo, você somente enxerga isso. Então, muito valor ao operacional. Entretanto, hoje a dinâmica é bem diferente. Por mais que a tecnologia esteja desenvolvida, quem executa a tecnologia são as pessoas. Então, é muito importante dar valor ao fator humano, né? Entender quais são os problemas da sua equipe, principalmente, ou muitas vezes dos seus pares, né? Você não trabalha sozinho numa equipe, você tem os seus pares horizontais, tem o vertical, né, no seu nível, acima do seu nível. Então é muito importante buscar, dentro do que é de uma gestão de recursos humanos, podemos dizer assim, né, valorizar as pessoas, porque funcionários desmotivados, desvalorizados, adoecidos, eles causam um impacto muito negativo na organização. E como eu falei anteriormente, é muito importante para o novo gestor ele ter uma autorresponsabilidade, fazer o autogerenciamento da sua carreira, ajudar os seus parceiros, os seus pares, os seus subordinados a desenvolver também as suas carreiras e, novamente, prezar pela saúde mental e saúde física de todos, própria e também dos seus parceiros, né? O Departamento de Recursos Humanos, hoje em dia, ele é um consultor, ele te traz as ferramentas, te ensina como fazer uma boa gestão de pessoas. Uhum. Mas é importante dar valor ao fator humano. Com certeza. Porque no final são as pessoas que produzem os resultados. Exatamente. Os resultados não surgem assim como que uma espécie de mágica humana. Exatamente. Não é? E se essas pessoas não estiverem engajadas, motivadas, interessadas e imbuídas de um sentimento de paixão por aquilo que elas fazem, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu tenho lido algumas pesquisas no passado que dizem que 82% dos profissionais mudariam de empresa ou de emprego se tivessem a oportunidade.
Isso demonstra, de certa maneira, várias coisas. O desencanto com a carreira, Sim. não é? Demonstra também a estagnação na carreira, a falta de desenvolvimento, a falta de motivação, a falta de empenho e principalmente, que é o problema do país, a grande crise de liderança gerencial. Nós temos um número gigante de gestores, mas nós temos um número mínimo de líderes. E o que essa nação precisa é de liderança. Só complementando o seu pensamento, existe um pensador americano chamado Simon Sinek. Eu acompanho algumas dos trabalhos aí, muito interessante. Ele tem uma frase que para mim é chave, né? Organizações são formadas de pessoas. Como o senhor falou, as pessoas produzem os resultados. Organizações são pessoas, funcionários são pessoas, clientes são pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe fazer negócio. É isso mesmo, é isso mesmo. E uma última pergunta, eu gostaria de ficar conversando com você, porque você é um elemento experiente e que poderia dar uma grande contribuição para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Mas eu tenho uma última pergunta para você. A pergunta é a seguinte: diante desse quadro que nós pintamos aqui com certo realismo, por que uma empresa de prestígio, de nome, de credibilidade, atuante no mercado de trabalho lá fora, deveria lhe contratar? Bem, essa é uma pergunta muito importante. O que eu posso dizer é o seguinte: com toda a minha trajetória profissional e com as habilidades e competências que eu pude desenvolver ao longo do tempo, eu sou, nesse momento, muito útil e capaz para ajudar a empresa a satisfazer ainda mais a necessidade dos seus clientes. O sonho de toda empresa é ter clientes fiéis, mas a gente sabe que o mercado sempre procura tirar esses clientes das empresas. A concorrência é salutar, afinal de contas. Mas hoje eu tenho a capacidade de desenvolver soluções, de ter criatividade para trazer inovação e ajudar a empresa a fidelizar o cliente. Com a fidelização do cliente, aumenta a credibilidade do cliente na empresa. E isso traz um impacto bastante positivo para os negócios, né? Então, a minha grande contribuição é ajudar a organização, ajudar as pessoas a satisfazer, atrair e fidelizar os clientes. Muito bem. Naturalmente, como você pode observar, pode ouvir, o nosso executivo, ele é um profissional preparado, ele tem uma experiência diversificada e também excelente nível de conhecimento empresarial e cultural. Como eu disse também no início da entrevista, ele visitou sua empresa à época, a BASF, na Alemanha. Ele visitou outras tantas e ele verdadeiramente está atualizado, ele está preparado para empreender um trabalho em sua organização. Portanto, se você precisar, necessitar ou souber de alguma organização que talvez tenha necessidade de contratar um executivo com as suas qualificações, com a sua experiência, com o seu nível de conhecimento, com a sua capacidade de relacionamento e de liderança, com o seu nível de conhecimento e também com a contribuição dada, eu peço para que você ligue para mim, Gutenberg Macedo. Você pode usar o meu e-mail, contato@gutenberg.com.br, e eu terei o maior prazer em submeter o currículo do nosso convidado à sua atenção. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do seu nível de experiência. Eu agora quero agradecer a você mais uma vez pela sua participação, pela sua brilhante entrevista e também agradecer a todos vocês pelo tempo. E eu espero reencontrá-lo no nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!